Saudações cinéfilas, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e com este vídeo eu vou fazer comentários breves e descompromissados em relação à 92ª edição do Oscar, que aconteceu nessa última noite. Bom, nessa cerimônia de 2020 ficou muito evidente dois extremos em relação ao histórico do Oscar. Um sendo extremamente negativo e o outro até que positivo. Um determina a luta que há para essa premiação se mostrar relevante nos dias atuais, e a outra que a comprova como uma premiação inegavelmente curiosa e que nos enche de expectativa para ficar em frente à TV e acompanhar todos os resultados até ali o da categoria principal, que é o melhor filme da noite. Bom, quem acompanha o Oscar vai perceber que, assim como no ano passado, essa edição não trouxe nenhuma pessoa ali como host, como apresentador. Eles preferiram abrir a cerimônia com um grande número musical, que foi interpretado pela cantora e também atriz Janelle Monáe, que inclusive fez uma referência ali a Um Lindo Dia na Vizinhança. No entanto, falta essa pessoa para dar o pontapé inicial, fazer ali um apanhado do último ano do que aconteceu no cinema e também fazendo uma conexão da apresentação de uma categoria com a outra. Claro que a falta de diversidade também pautou essa edição. Dos 19 nomes que aparecem nas categorias de interpretação, eu digo 19 porque a Scarlett Johansson recebeu indicação tanto em melhor atriz quanto a atriz coadjuvante, só teve ali a presença de uma única atriz negra, a Cynthia Erivo, que é a protagonista do Harriet, ainda inédito aqui no Brasil. Faltou também diversidade na categoria de melhor direção. Novamente contamos com 5 nomes masculinos e nenhum feminino. Claro que eles tentaram camuflar essa questão com recursos que lembram muito daquela outra edição recente que inaugurou aquela hashtag o Oscar So White. Chamaram vários artistas negros, alguns latino-americanos para apresentar algumas categorias, e todos ali tinham no bolso um pequeno discurso falando sobre essa discrepância, de representatividade, de presença de brancos em relação às demais etnias. Entre alguns destaques em relação aos convidados, tivemos o Spike Lee apresentando a categoria de melhor direção, e também tivemos na categoria de trilha sonora a presença da Brie Larson, da Gal Gadot e da Sigourney Weaver, falando sobre a posição da mulher como uma heroína, mas também enaltecendo a presença ali de uma maestro, que era a primeira mulher a ocupar ali a orquestra do Oscar. E na categoria inclusive se desenrolou a vitória daquela compositora do Joker, Coringa, que é a Hindur Rudinadottir. Com certeza errei o nome, mas enfim, ela é islandesa e tem um nome meio complicado. Mas vale dizer que ela, em 92 anos de Oscar, foi a segunda mulher a vencer nessa categoria. A primeira foi a Rachel Portman, quando o Oscar tinha criado por 2 ou 3 edições a categoria de melhor trilha sonora em comédia musical, algo que foi abolido imediatamente. O outro extremo que eu acho que é positivo para o histórico do Oscar, eu vou discutir um pouco mais adiante, porque ela aconteceu bem lá por ato final, digamos assim. Afinal, a cerimônia, embora tenha aberto com a vitória do Brad Pitt como ator coadjuvante por Era Uma Vez em Hollywood, se desenrolou de maneira bem tediosa, e deu pra perceber também esse desespero por audiência, porque os únicos picos ali de interesse se deram por conta das apresentações das canções indicadas. E, inclusive, entre uma apresentação e outra, teve ali uma aparição totalmente surpresa do Eminem, que veio apresentar Lose Yourself, que deu o Oscar pra ele há quase 20 anos atrás, que é aquela música do 8 Mile, Rua das Ilusões. No ano em que essa canção apareceu no Oscar, o Eminem não esteve presente nem para interpretá-la nos palcos e nem para discursar ali na hora de receber a estatueta. A Billie Eilish, que há poucos dias ganhou várias categorias no Grammy, também surgiu ali como uma presença muito interessada em de repente trazer uma audiência jovem pro Oscar, interpretando a música Yesterday no famoso In Memoriam, aquele momento do Oscar em que todos param para relembrar os artistas que morreram no último ano. A quarta categoria apresentada, que foi melhor roteiro original, sinalizou ali pra mim uma das certezas de que Parasita seria ali o grande filme da noite. Roteiro adaptado, o Oscar também demonstrou a sua predileção por algumas tralhas, dando o prêmio para Jojo Rabbit. Algumas categorias adiante tivemos uma que foi de grande interesse para nós brasileiros, que foi o de documentário em longa-metragem.
porque afinal o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, estava ali como um dos 5 finalistas, mas já se sabia que quem ganharia ali era o American Factory, que já era o favorito antes mesmo de sair dessa lista de finalistas. Para mim, as coisas como espectador e até cinéfilo começaram a me animar de fato quando o Oscar já estava ali se encaminhando para o final. Tava ficando claro de que o irlandês se tornaria um dos grandes perdedores da história do Oscar, e no fim foi o que deu. Ele não recebeu nenhuma vitória, das 10 categorias foi indicado, e tá se juntando ali com Gangue de Nova York, outro filme do Martin Scorsese, que enfim, fracassou na tentativa de levar pelo menos um Oscar para casa, mas também foi demonstrando para mim uma fraqueza do 1917, que era então um favorito, tinha até ganhado o BAFTA, mas aqui no Oscar ele não mandou tão bem assim não, nas categorias técnicas, e tava ficando claro ali com a vitória do Jon Bong-ho em filme estrangeiro, em roteiro original e depois direção, de que ele ia conseguir passar esse filme de guerra bem esquecível do Sam Mendes. Nas categorias de interpretação, os vencedores já estavam muito claros desde o início dessa temporada de premiações, quando só estava dando em tudo Laura Dern como atriz coadjuvante. Eu gosto dessa vitória porque ela é uma das melhores atrizes em atividade, mas particularmente não gosto muito do papel dela em História de um Casamento, que tem muitas similaridades com a Renata que ela faz em Big Little Lies. Ator coadjuvante, como eu já citei, deu o Brad Pitt, uma vitória bem bacana, e vale frisar que essa estatueta é a primeira que ele vence como ator, porque a outra que ele já tem na prateleira é referente ao papel dele como produtor em 12 anos de escravidão. Joaquin Phoenix também bem claro desde o início de que ele seria o vencedor ali na categoria de melhor ator, e ele entregou esse discurso preocupado com questões animais, do meio ambiente, em relação também a essa onda que está havendo de cancelamentos em relação a erros que as pessoas cometeram no passado. E por fim tivemos aí a Renée Zellweger sendo consagrada por Viver a Judy Garland. É o segundo Oscar que ela leva, de 4 indicações. O Oscar anterior que ela tem na prateleira é por atriz coadjuvante, Cold Mountain. E é uma vitória que, como fã do trabalho dela, me deixa muito entusiasmado, porque talvez aí direciona a carreira dela por outros caminhos. Que aí, embora ela tenha ensaiado há uns 3, 4 anos um retorno, vivendo novamente o papel da Bridget Jones no cinema, ela parecia aí perdida num limbo, muito por conta das críticas em relação à aparência dela, que fizeram com que ela, enfim, tirasse férias do cinema. Enfim, depois desse resumo, chegamos à categoria de melhor filme, que pela primeira vez em 92 anos decidiu celebrar um filme que não é falado em inglês, que é o Parasita. E pra mim essa vitória engloba todas essas questões em relação de diversidade, porque no cinema americano o problema não é somente em relação da falta de registro sobre negros ou a falta de ausência de mulheres na direção, mas também de se preocupar com histórias que atendam a outras etnias, a outras origens. Portanto, é de uma grande importância histórica essa vitória aqui do Parasita em melhor filme. Isso me faz acreditar que as próximas edições talvez se abram ainda mais para histórias advindas de outras nacionalidades. Vale dizer que Parasita não é somente um dos maiores sucessos da história do cinema sul-coreano, mas nos Estados Unidos ele já avançou a barreira dos 35 milhões de dólares em arrecadação, algo que é extremamente raro para qualquer filme estrangeiro. E aqui no Brasil também está fazendo muito sucesso, foram mais de 300 mil ingressos vendidos até aqui, e eu acho que esse número tem potencial de subir um pouco mais agora com esse peso aí de um filme vencedor de 4 estatuetas do Oscar. Enfim, o saldo final, essa cerimônia que foi totalmente tediosa na apresentação dessas categorias secundárias e que tentou manter aí a audiência com apresentações musicais. Teve também Elton John, que venceu o Oscar de melhor canção, e também teve esses discursos que pra mim não efetivam muitas coisas ali na prática, mas também vale apontar que esse não é necessariamente um problema só do Oscar, e sim de todo um sistema que nem sempre contempla todas as minorias, digamos assim. Mas que aí quis mandar de repente uma mensagem em relação da importância de diversidade, dessa vez ao contrário do ano passado, que achou que premiando o Green Book estava fazendo ali um bom serviço para dar ênfase a um filme que definitivamente não falava sobre representação de negros, mas sim sobre a culpa branca. E vamos aguardar que essa escolha de Parasita como o melhor filme do Oscar 2020 abra
portas para outros filmes estrangeiros nas edições seguintes e que também faça o público e também os votantes ficarem muito mais atentos também ao cinema sul-coreano. Vale lembrar que Parasita foi a primeira indicação e vitória em 92 anos de Oscar para o cinema sul-coreano. Bom, conte-me nos comentários o que vocês acharam dessa premiação, os prós e contras, e até o Oscar 2021. Até mais!